Boa noite a todos. Estamos nesse processo do 5º Constitucional para a vaga de desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Estou nesse processo por uma questão bastante simples, porém, por uma questão extremamente institucional. O que eu observei nos 5 últimos anos de militância? Eu sou Reginaldo de Oliveira Silva, tenho 14 anos de advocacia, e tenho observado que, em face da Constituição Federal, a Constituição de 1988, ela consagrou o devido processo legal substancial. Porém, na prática, o que se observa no sistema de justiça brasileiro? Que nós temos uma cultura de nos contentarmos tão somente com o devido processo legal formal. E aí nós temos hoje um grande problema e temos o debate do dia, se assim podemos colocar, que é exatamente a questão entre os poderes. Nós vamos observar que a Constituição de 1988, ela consagrou o governo dos juízes. Por isso nós temos esses problemas hoje no que diz respeito à relação do Poder Executivo, Poder Legislativo e Poder Judiciário. Para que esse governo dos juízes não seja, a bem da verdade, um governo sem a participação do cidadão, é mister que a gente venha implementar o devido processo legal substancial. E quem tem o condão de trazer isso para o judiciário é um agente de justiça chamado advogado, em face do artigo 133 da Constituição Federal. Eu entendo que, para que a gente possa ter um governo do juiz sem que se torne a ditadura da toga, nós precisamos, sim, implementar um devido processo legal substancial, em que o advogado ele é ouvido, em que a sua defesa ela é lida, em que o advogado, na sua sustentação oral, ele possa ser, de fato, ouvido pelos membros do Poder Judiciário, até porque, quando nós falamos no 5º Constitucional, quando nós falamos no 3º Constitucional, nós estamos falando em institutos que o legislador ele pensou nos órgãos colegiados, em que cada órgão colegiado desse teria suas respectivas escolas. Nós temos, por exemplo, a escola da magistratura, de carreira, nós temos a escola dos membros do Ministério Público e temos a escola da advocacia. A escola da advocacia é uma escola humanista. Por quê? Porque é o advogado que tem contato com o cidadão e suas crises, seus litígios. A partir daí, ele consegue ter uma percepção daquilo que é ruim, daquilo que é maléfico no que diz respeito ao processo judicial, principalmente no que diz respeito àquela duração que nem sempre é razoável do processo. E quem está sempre com o cidadão, observando que efeito negativo tem essa duração do processo, é o advogado. Então, o advogado tem a visão humanista, tem a visão dos males que um processo duradouro ele traz para o cidadão, tem a visão da burocracia do Poder Judiciário e tem a visão do sistema de justiça como um todo. Quando nós falamos, por exemplo, do sistema de justiça criminal, nós temos que a Constituição Federal ela igualou as partes, Ministério Público e Defesa. O que nós temos hoje? Nós temos um desequilíbrio nessa balança. É mister que a advocacia, através da sua escola e dos seus representantes, seja no 5º Constitucional, seja no 3º Constitucional, equilibre esta balança. Senão nós não teremos o devido processo legal substancial. E aí é óbvio e evidente que nós teremos que, ao longo dos anos, reivindicar melhores honorários. O Código de Processo Civil ele está aí, artigo 85, ele é claro no que diz respeito aos honorários dos advogados, mas não é cumprido. Não é cumprido por quê? Exatamente pela cultura que nós temos de não lermos, não levarmos em consideração o que o advogado fala no processo. Por isso, nós falamos no Brasil hoje, no devido processo legal formal. E não foi isso que a Constituição Federal trouxe em 1988. Eu estou nesse processo do 5º Constitucional porque eu entendo que o advogado é essencial para implementar o devido processo legal substancial e, na condição de desembargador,
levar a visão da escola da advocacia para o 5º Constitucional no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Muito obrigado, uma boa noite a todos.